Marcos Melo. Marcos Melo, por favor, nos conduza nesse estudo. Boa noite, meus irmãos. Em relação à tela da apresentação. É uma alegria estarmos hoje todos reunidos em comunhão com o Mestre Inácio na sua aula de hoje, trazendo o Livro dos Médiuns. Hoje, coincidentemente, seria um dia que nós estaríamos no nosso grupo mediúnico, na sexta-feira, mais ou menos uns 15 minutos atrás, já estaríamos iniciando a nossa reunião mediúnica. Então, de certa forma, a partir desse momento se faz essa corrente, até porque já se criou, desde da primeira aula, essa ligação fluida entre esse grupo. Alguns chegaram a conhecer antes da pandemia, né, como o seu Manelzinho, como o Cris também participou, a Paulinha também apareceu uns dias lá, mas não pôde dar continuidade. Isso aí, Inácio que sempre comandava a abertura, com Virgínia também, Catiana também participava. Então, vocês podem ter certeza que esse grupo aqui está se preparando de alguma forma, através do estudo do Evangelho, depois o Livro dos Espíritos, e agora com essa preparação com o Livro dos Médiuns. E que quando a gente voltar, dependendo de como vocês estejam, a disponibilidade, a necessidade, e como disse o Inácio, a gente só vive vive o meio mediúnico, e a questão do fenômeno, mas o fenômeno com Cristo, estando lá, presenciando e trabalhando a mediunidade com Jesus, que é isso que a gente vem primeiro trabalhando nos estudos para, de certa maneira, estarmos lá. Isso não quer dizer que a mediunidade se aplica também, não se aplica ao nosso dia a dia, né? Vocês vão ver, e ao longo do Livro dos Médiuns vai ficar muito bem explicitado pelo ensinamento do Mestre Inácio. E agora nós passamos a palavra para ele, para que ele possa iniciar o estudo da noite, que ele nos trouxe. E hoje vai para o item 46, a primeira parte, capítulo 6, 4. Eu já vi comemorando aí, falando, mas não se assuste muito com o tema, né? Esses números que tem aí, né, seu Inácio? Ele vai colocar de uma forma bem branda, sem esses misticismos e essas questões que envolvem todas essas coisas sobrenaturais que nós sabemos que são todas naturais, né? Seu Inácio, fica à vontade, a tela é sua. Ok, Marco, muito obrigado. E foi muito boa a sua intervenção. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. E eu digo para vocês que se algum poder de persuasão eu tivesse, eu usaria todo esse cabedal de persuasão para convencê-los a se aprofundarem na busca do conhecimento da doutrina dos Espíritos, porque sei o bem que faz a cada um de nós. Então, nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, e a gente está conversando sobre o porquê estudar o Livro dos Médiuns. Nós vamos ver no decorrer desse estudo o imenso trabalho, o meticuloso e grandioso trabalho que Allan Kardec fez para estruturar a doutrina espírita, favorecendo, auxiliando aqueles que dela se aproximarem. E como a gente já falou, por que estudar o Livro dos Médiuns? Porque a gente viu no Livro dos Espíritos que os Espíritos interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Portanto, já que os Espíritos interferem muito mais do que a gente imagina, e o outro detalhe que a gente só ficou sabendo pelo trabalho de Kardec, é que não depende de nós a ocorrência do fenômeno mediúnico. Parte deles. São eles que acionam o fenômeno mediúnico. Claro, é lógico, a questão da sintonia, da frequência vibratória tem que estar em voga, sendo funcional.
Mas, ora, se nós não somos espíritos tão evoluídos, então o nosso padrão de vibração já está, digamos assim, na faixa dos irmãos iguais a nós. Então, os fenômenos podem ocorrer nas nossas vidas contra a nossa vontade. Sabendo disto, eu preciso buscar alguma ferramenta que dê a mim o meu real controle, o meu autodomínio. Esse é o objetivo de estudar a doutrina espírita. E, voltando para o livro, aqui nós estamos vendo Kardec narrar para nós o que aconteceu quando ele colocou para a população, quando ele publicou a estrutura da doutrina através do Livro dos Espíritos. Cada um inventou um sistema, cada um deu uma teoria, cada um dizia uma coisa. E aqui ele está mostrando para nós as teorias, os sistemas que foram, digamos, criados naquele período, e a visão dele, esclarecendo se procede ou não procede cada um deles. Então, a gente está hoje no item 46, sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. E Kardec diz, aqui entramos em outra ordem de ideias. Estando constatada, confirmada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber qual era a natureza dessa inteligência. O meio mais simples era, sem dúvida, o de perguntar. Mas certas pessoas não encontravam nisso uma garantia suficiente e não quiseram ver em todas as manifestações, senão uma obra diabólica. Segundo eles, só o diabo ou os demônios podiam se comunicar. E um pouco mais abaixo, ele diz que os seres que se comunicam, sejam demônios ou anjos, são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é sempre admitir a possibilidade de comunicar com o mundo invisível, ou, pelo menos, com uma parte desse mundo. A crença na comunicação exclusiva dos demônios, por irracional que seja, podia não parecer impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas, desde que se sabe que os espíritos não são outra coisa que as almas daqueles que viveram, perdeu todo o seu prestígio e, pode-se dizer, toda a sua verossimilhança. Quando se entendeu que os espíritos somos nós desencarnados, acabou-se essa teoria do sistema de sociodemônio. Porque se seguiria que todas essas almas são demônios, fosse elas de um pai, de um filho, de um amigo, e que nós mesmos, morrendo, nos tornamos demônios. Doutrina pouco lisonjeira e pouco consoladora para muita gente. Será bem difícil de persuadir a uma mãe que o filho querido que ela perdeu e que vem lhe dar, depois de sua morte, provas da sua afeição e de sua identidade, seja um agente de Satanás. É verdade que entre os espíritos há os que são muito maus e não valem mais do que aqueles a que chamam demônios. Por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus, aos quais a morte não torna imediatamente melhores. A questão é saber se estes são os únicos que podem se comunicar. Aqueles que assim pensam, endereçamos as seguintes questões. Primeira, há bons e maus espíritos? É preciso que se responda a essas questões. E nós vamos ver constantemente no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, uma infinita ocasiões de intervenção dos anjos ou espíritos bons. Portanto, há bons
e a maus espíritos. Desde o Antigo Testamento, que está lá altamente explícito. Segunda, Deus é mais poderoso do que os maus espíritos ou demônios, se quereis chamá-los assim? É preciso se responder. Deus tem mais poder do que os demônios? Terceira, afirmar que somente os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Se assim é, de duas uma. Isto se passa pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se é contra a sua vontade, é que os maus espíritos são mais poderosos do que ele. Se é por sua vontade, porque em sua bondade não permitiria aos bons, para contrabalançar a influência dos outros. Existe uma situação narrada na Bíblia, salvo engano, o rei Davi era quem tinha pesadelos, era quem tinha influências dos espíritos, não, era Samuel. Samuel tinha influências espirituais e Davi tocava a harpa para que Samuel se acalmasse. E existe uma situação em que o Deus diz a Samuel, a Davi, que vai mandar um mau espírito para atormentar Samuel. Está textualmente na Bíblia que Deus vai mandar um mau espírito para atormentar Samuel. Quarta, que provas podeis dar da impossibilidade dos bons espíritos em se comunicar? Já que se aceita por essa teoria que os maus podem. Qual é a prova que eu tenho que os bons não podem? É preciso provar. Porque desde que se admite os maus influírem, é sinal que isso é uma realidade. Agora, por que os bons não podem? Quinta, quando se vos opõe à sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio toma todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos, com efeito, que há espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um falso verniz de sabedoria. Mas admitis que a ignorância possa imitar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar a verdadeira virtude, sem deixar nada perceber que pudesse revelar a fraude? Sexta, se só o demônio se comunica, pois que é inimigo de Deus e dos homens, por que esse demônio recomenda orar a Deus, se submeter à sua vontade, sofrer sem murmurar as tribulações da vida, não ambicionar nem as honras, nem as riquezas, praticar a caridade e todas as máximas do Cristo? Em uma palavra, fazer tudo o que é necessário para destruir seu próprio império? Se é o demônio que dá tais conselhos, é preciso convir que, por astuto que seja, é bem inábil para prover armas contra si mesmo. Sétima, se os espíritos se comunicam, é porque Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não é mais lógico pensar que Deus permite umas para nos experimentar e outras para nos aconselhar o bem? É preciso refletir. Por isso é necessário o estudo. Porque existe a influência dos espíritos. Eles dizem o que eles pensam, o que eles querem. Não. Então, é preciso a gente saber, compreender essa situação para que a gente não se deixe enganar. Oitava, que pensarias de um pai que deixasse seu filho à mercê de exemplos e conselhos perniciosos, que o afastasse de si e que lhe proibisse ver as pessoas que o pudessem desviá-lo do mal?
O que um bom pai não faria, deve-se pensar que Deus, que é bondade por excelência, fizesse menos do que faria um homem? Deus nos deixaria à mercê dos maus espíritos? Nona, a Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e outros santos nas aparições, visões, comunicações orais e etc. Esta crença não é contraditória com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? É aquilo que nós falamos. A Bíblia está repleta de comunicações e influência dos anjos ou bons espíritos. E ele continua. Cremos que certas pessoas professam essa doutrina de boa fé, mas cremos também que outras o fizeram unicamente para evitarem de se ocupar com essas coisas por causa das más comunicações a que estão expostos a receber. Dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram assustar, mais ou menos como quando se diz a uma criança, não toque nisto, porque isto queima. A intenção pode ser boa, mas o fim é errado. Porque a proibição só excita a curiosidade e o medo do diabo retém a bem pouca gente. Se quer vê-lo, seja apenas para ver como é feito, e se fica muito admirado de não encontrá-lo tão negro como se havia acreditado. Indo lá para frente, 2 parágrafos depois, está escrito o seguinte: os espíritos, não sendo outros que as almas dos homens, e os homens não sendo perfeitos, disso resulta que há espíritos igualmente imperfeitos e cujo caráter se reflete nas suas comunicações. É um fato incontestável que os maus, astuciosos, profundamente hipócritas e contra os quais é preciso manter-se em guarda. Mas, porque se encontram no mundo homens perversos, não é uma razão para se fugir de toda a sociedade. Deus nos deu a razão e o juízo para apreciar os espíritos. Assim como os homens, nós temos que realmente avaliar, apreciar os espíritos. O melhor meio de se premunir contra os inconvenientes que pode apresentar a prática do espiritismo ou exercício da mediunidade não é o de interditá-lo, mas o de fazê-lo compreender. O medo imaginário não impressiona senão um instante e não afeta todo mundo. A realidade, claramente demonstrada, é compreendida por todos. Então é isso que a gente tem que buscar. A razão para a gente entender a realidade. O item 47 trata do sistema otimista. E ele diz: ao lado daqueles que não veem nesse fenômeno senão a ação dos demônios, há outros que não viram senão a dos bons espíritos. Supuseram que a alma, estando separada da matéria, nenhum véu existia mais para ela. E ela deveria ter soberana ciência e soberana sabedoria. É outro risco. Eu aceitar porque foi o Espírito que ditou. Isto nós iremos ver no aprofundar das nossas conversas daqui para frente, porque tem muito material para a gente trabalhar em cima dessas teorias e que não foram devidamente observadas nos primórdios da doutrina. Kardec sofreu, a doutrina sofreu, porque determinado seguidor se achou o único capaz de receber os evangelistas e ele sozinho e uma médium escreveram um livro que, segundo ele, estava acima do livro de Kardec. E tudo que era dito, ele aceitou. Isto atrapalhou e muito a evolução da doutrina no Brasil. Esse que se dizia superior a Kardec, escreveu
única e exclusivamente uma obra, e nada mais. Kardec seguiu, escrevendo toda a codificação até o final da sua tarefa. Por isso é necessário a gente estudar e refletir sobre isso. Porque não, quem está falando aqui é São Lucas, é São Mateus, é João o Evangelista. Peraí, mas o que ele está dizendo procede? Tem fundo de verdade? É coerente? A gente tem que analisar. Vamos seguir um pouco, e como eu disse, a gente vai vendo na sequência. O item 48. Sistema uniespírita ou monoespírita. É uma variedade do sistema otimista. Consiste na crença de que um único espírito se comunica com os homens e que esse espírito é o Cristo, que é o protetor da Terra. Quando se vêem comunicações da mais baixa trivialidade, de uma grosseria revoltante, impregnadas de malevolência e de maldade, seria profanação e impiedade supor que pudesse emanar do espírito do bem por excelência. Dizemos a experiência porque é impossível que aqueles que professam ideias tão exclusivas tenham visto tudo e tudo bem visto. Aqui Kardec está colocando para nós exatamente o ponto que Marcos citou a princípio. Não é somente a leitura que vai nos dar o conhecimento da estrutura mediúnica, da funcionalidade, da mecânica, mas a experimentação, a experiência. É isso que Kardec está colocando aqui. A experiência de estudo. Agora, eu tenho que estar com um conhecimento para, observando o fenômeno, a ocorrência, tirar verdadeiro proveito. E não aceitar porque está dizendo que é João o Evangelista. Quando se lhes objeta com fatos de identidade que atestam a presença de parentes, amigos ou conhecidos, pelas manifestações escritas, visuais ou outras, respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo, segundo uns, o Cristo, segundo outros, que toma todas as formas. Mas não nos dizem porque os outros espíritos não podem se comunicar com qual objetivo o espírito de verdade viria nos enganar, apresentando-se sob falsas aparências, iludir uma pobre mãe, fazendo-a crer mentirosamente que ele é o filho por quem chora. É a razão de Kardec refutando a teoria de que é só o Cristo que se comunica. De outra parte, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não é tirar do Espiritismo o que tem de mais doce o consolo dos aflitos. Digamos muito simplesmente que um semelhante sistema é irracional e não pode suportar um exame sério. O item 49 é o sistema multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas que passamos em revista, sem excetuar os que são no sentido negativo, repousam sobre algumas observações, mas incompletas ou mal interpretadas. Kardec está dizendo para nós aqui que todos os sistemas, sem excetuar os que são do sentido negativo, ele passou em exame, ele analisou. E ele diz que o que aconteceu é que foi mal observado. Se uma casa é vermelha de um lado e branca do outro, aquele que não a tenha visto, senão de um lado, afirmará que ela é vermelha. Um outro que é branca. Todos os dois estarão em erro e com razão. Mas aquele que tenha visto a casa dos dois lados, dirá que é vermelha e branca. E será o único com a verdade. É preciso ver tudo. Ocorre o mesmo com relação à opinião que se faz do Espiritismo. Pode ser verdadeira em certos aspectos e falsa se se generaliza o que não é senão parcial, se se toma por regra o que não é senão a exceção, pelo todo o que não é senão a parte.
Por isso dissemos que quem quer estudar seriamente esta ciência deve ver muito e por muito tempo. Eis aqui as consequências gerais que foram deduzidas de uma observação completa, que formam atualmente a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, porque os sistemas restritivos não são mais do que opiniões isoladas. Kardec vai mostrar para nós quais foram as consequências que ele tirou de todas as observações. Primeira, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas. Veja só. Aquilo que eu falei a princípio, ele está dizendo aqui para nós. Os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou melhor dito, pelos espíritos. Não é por nós encarnados. Por isto, sabendo disto, não vou lá na casa de fulano para ele dizer se eu vou passar no vestibular, se eu vou tirar na cena, se eu vou casar, se isso... Não, porque ele não pode ter um espírito à sua disposição para, naquele momento que eu chegar lá, esse espírito chegar e me dizer. Porque quem promove, quem produz o fenômeno espírita, são os espíritos. E que a gente não sabe se está disponível naquela hora. Segundo, os espíritos constituem o mundo invisível. Estão por toda parte. Os espaços são por eles povoados ao infinito. Estão sem cessar ao nosso redor e com eles estamos em contato. Terceiro, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das forças da natureza. É aquilo que eu falei. Constantemente nós estamos sendo influenciados pelos espíritos. Façamos todo o possível para que a gente favoreça estar ao nosso lado bons espíritos. Estudando a doutrina, vamos aprender como fazer isso. Quarto, os espíritos não são seres à parte da criação. São as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos e que deixaram seu envoltório corporal, de onde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que, morrendo, nos tornamos espíritos. Quinto, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Sexto, todos estão submetidos à lei do progresso. Todos. E todos podem alcançar a perfeição. Mas como tem seu livre-arbítrio, alcançam-na em um tempo mais ou menos longo, segundo seus esforços e sua vontade. Sétimo, são felizes ou infelizes, segundo o bem ou o mal que fizeram durante sua vida, e o grau de adiantamento que atingiram. Entra aqui a colocação do Cristo. É a cada um, segundo as suas obras. A felicidade perfeita e sem mescla não é partilhada, senão pelos espíritos chegados ao supremo grau de perfeição. Oitavo, todos os espíritos em circunstâncias dadas podem se manifestar aos homens. O número dos que podem se comunicar é indefinido. Nono, os espíritos se comunicam por intermédio de médiuns, que lhes servem de instrumento e de intérpretes. Eles se comunicam por intermédio de um encarnado. São eles que se comunicam. Décimo, reconhecem-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos por sua linguagem. Os bons não aconselham senão o bem e não dizem senão coisas boas. Tudo neles atesta a elevação.
os maus enganam e todas as suas palavras carregam a marca da imperfeição e da ignorância. Os diferentes graus que os espíritos percorrem estão indicados na escala espírita, no Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, item 100. O estudo dessa classificação é indisponível para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, suas boas e más qualidades. Sistema de alma imaterial, aliás, de alma material, é o item 50. Consiste unicamente numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo essa opinião, a alma e o perispírito não seriam duas coisas distintas, distantes, ou melhor dizendo, o perispírito não seria outro senão a própria alma se depurando gradualmente pelas diversas transmigrações. Ele segue um pouco mais e diz: este sistema não infirma nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, porque nada muda na destinação da alma. As condições de sua felicidade futura são sempre as mesmas. A alma e o perispírito formam um todo sob o nome de espírito, como o germe e o perisperma o formam sob o nome de fruto. Toda a questão se reduz em considerar o todo como homogêneo, em lugar de estar formado por duas partes distintas. Vamos um pouco mais à frente, e aqui no item, ainda um pouco antes do item 51, ele diz o seguinte: cremos necessário dever dizer, em poucas palavras, sobre o que se apoia a opinião daqueles que consideram a alma e o perispírito como duas coisas distintas. Está fundada nos ensinamentos dos espíritos que jamais variaram a esse respeito. Falamos dos espíritos esclarecidos, porque entre eles há os que não sabem mais e menos do que os homens, ao passo que a teoria contrária é uma concepção humana. A teoria da alma material. Ele está dizendo que é uma única e é uma concepção humana. Não inventamos nem supusemos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a observação nula confirmou. E ele cita o Livro dos Espíritos, número 93. Ela se apoia ainda sobre o estudo das sensações dos espíritos, Livro dos Espíritos, número 257. E, sobretudo, sobre os fenômenos das aparições tangíveis que implicariam, segundo a outra opinião, a solidificação e a desagregação das partes constituintes da alma e, por consequência, sua desorganização. Seria necessário, por outro lado, que esta matéria, que pode impressionar os sentidos, fosse ela mesma o princípio inteligente, o que não é mais racional que confundir o corpo com a alma. Nós, ou a veste com o corpo. Quanto à natureza íntima das almas, nos é desconhecida. Quando se diz que é imaterial, é preciso entender no sentido relativo e não absoluto, porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou espírito é alguma coisa. Quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior que não tem nenhuma analogia com aquilo que nós chamamos matéria. E assim, para nós, é imaterial. Livro dos Espíritos, números 23 e 82. Item 51. Eis aqui a resposta dada a esse respeito por um espírito. O que uns chamam perispírito não é outra coisa senão o que os outros chamam envoltório material fluídico. Direi, para me fazer compreender de maneira mais lógica, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo dos espíritos elevados.
Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles, pois são matéria como vedes. Daí, os fenômenos, os sofrimentos da fome, do frio e etc. Sofrimentos que não podem experimentar os espíritos superiores, uma vez que os fluidos terrestres são depurados ao redor do pensamento, quer dizer, da alma. A alma, para seu progresso, tem sempre necessidade de um agente. A alma sem agente não é nada para vós, ou melhor dizendo, não pode ser concebida por vós. O perispírito, para nós, espíritos errantes, é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente pelo vosso corpo ou vosso perispírito, seja diretamente a vossa alma. Daí, os infinitos matizes de médios e de comunicações. Agora resta o ponto de vista científico, quer dizer, a própria essência do perispírito. Este é um outro assunto. Compreendei, primeiro, moralmente. Não resta mais do que uma discussão sobre a natureza dos fluidos, o que é inexplicável no momento. A ciência não conhece bastante, mas lá chegará se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. A esse respeito, não vades mais longe. É um ponto que não pode ser explicado. Credes que não procuro como vós? Vós buscais o perispírito, nós buscamos a alma. Esperai, pois, lamené. Assim, se os espíritos que se podem considerar como avançados não puderam ainda sondar a natureza da alma, como poderíamos fazê-los nós? Nessa colocação de Lamennais tem um ponto que eu chamo a atenção, é que ele diz o seguinte: o perispírito para nós, espíritos errantes, é o agente pelo qual nos comunicamos convosco. E ele diz, seja indiretamente pelo vosso corpo, ou vosso perispírito, seja diretamente a vossa alma. Diretamente a nossa alma. Como? Entra aí a questão que a gente precisa refletir na ocorrência muito comum da inspiração. Nesse momento, eles estão agindo direto no nosso espírito. Vamos seguir para a gente fechar aqui. Que o homem... Assim, se os espíritos que se pode considerar como avançados não puderam ainda sondar a natureza da alma, como poderíamos fazê-los nós mesmos? Vai, pois, perder seu tempo, quem quiser perscrutar o princípio das coisas, que, como está dito em O Livro dos Espíritos, nos itens 17 e 49, está nos segredos de Deus. Pretender explorar, com a ajuda do Espiritismo, o que não é ainda da alçada da humanidade, é desviar-se do seu verdadeiro objetivo. É fazer como a criança que quisera saber tanto como o velho. E ele chama para nós a atenção. Que o homem utilize o espiritismo para o seu adiantamento moral é o essencial. O resto não é senão curiosidade estéril e frequentemente orgulhosa, cuja satisfação não lhe fará dar nenhum passo à frente. O único meio de avançar é o de tornar-se melhor. Os espíritos que editaram o livro que leva seu nome provaram sua sabedoria, limitando-se no que concerne ao princípio das coisas, nos limites que Deus não permite atravessar, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias antecipadas e errôneas, mais sedutoras que sólidas,
e que cairão um dia diante da razão, como tantas outras saídas dos cérebros humanos. Não disseram senão o que era necessário para fazer o homem compreender o futuro que o espera e, por isso mesmo, encorajá-lo ao bem. E ele nos orienta a ver a continuação na segunda parte, no capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria, que é nossa conversa da sexta-feira próxima. Meus irmãos, a gente está vendo a grandiosidade da doutrina, o imenso empenho de Allan Kardec em nos colocar à disposição todo esse material. Que nós façamos o esforço necessário para a gente assimilar isso aí, e nós temos a grande ferramenta de podermos, em conjunto, aprender com mais fortaleza, com mais solidez, com mais consistência. Obrigado pela tolerância e retorno a palavra ao nosso irmão Marcos. Obrigado, Sr. Inácio. Excelente colocação. Nos trouxe, primeiramente, essa desmistificação dessa figura, né, do diabo, do Satanás, vamos dizer assim, que traz sempre essas questões relacionadas ao medo, ao terror, nos remete a um Deus que criou o mal, né, vamos dizer assim. Que nos remete a essas questões do medo das igrejas que, de alguma forma, queriam manter o seu proselitismo e trazer as figuras para as suas igrejas, e a única forma que eles tinham de mantê-los lá era por esse Deus, vamos dizer assim, que cria o mal, quando nós sabemos que Deus não cria o mal. Somos nós, pelos nossos desvios, e assim fazemos. Nós vamos deixar o campo aberto aí para os nossos irmãos que queiram fazer algum questionamento com o Sr. Inácio. Eu sei que a aula de hoje ela é muito interessante, geralmente alguém tem algum fato, alguma coisa, algum fenômeno em casa, mas eu queria que todos nós fizéssemos esse exercício de trazer os questionamentos para o item de hoje, os pontos que o Sr. Inácio abordou e esclareceu, para que os nossos encontros sejam um pouco mais produtivos, né? Não que não sejam, mas quando a gente foca no que a gente acabou de estudar, ele se torna mais abrangente, a gente pode esmiuçar, aprofundar um pouco mais. Então, fiquem à vontade, é só desativar o microfone aí, os fones, e vamos lá, vamos participar. Elis, Elisângela saiu da reunião. Em nome de Deus. O assunto que o irmão Inácio apresentou aí, ele realmente é muito abrangente. E é isso, o que aprendemos aí é que todos os fenômenos, realmente, quem já tem uma certa vivência na doutrina, é inquestionável a gente deixar de entender que realmente é uma inteligência externa, né? E, inclusive, para quem já tem os campos né, quer seja psicofonia, vidência, quem já detém o desenvolvimento desses instrumentos mediúnicos, já consegue dar um passo mais abrangente. Mas as pessoas mais iniciantes, tá certo? Que ainda adentro da casa espírita, né? Por curiosidade, muitas ainda enxergam de forma básica, né? Mas conforme o estudo mostra aí, né? A graduação, né? A escala de inteligência desses espíritos, né? É o que veio naquela pergunta se os que são bons e os que são maus. Lógico, tem irmãos inteligentes, tá certo? Que com palavras
inteligentes, mas promove a desunião, né? Busca também fazer o mal, só que de outra forma. Existem aqueles outros que usam uma linguagem mais rebuscada de forma mais simples, mas ao ser indagado, ao ser inquirido com mais profundidade pelos irmãos que estão fazendo o atendimento fraternal, rapidamente eles se rendem aos questionamentos e começam a profanar pensamentos de discordância daquilo que realmente eles se propõem naquele momento a falar. Dentro do conceito que desde o início nós estamos estudando, tanto no Evangelho, segundo o Espiritismo, também como no Livro dos Espíritos, a gente vê que Deus nos criou simples e ignorantes, né, que nós, ao avançarmos no desenvolvimento da nossa inteligência, que nos corrompemos, tá certo? Ao usar o livre-arbítrio das nossas ações. Aí justamente o que está definindo aqui o estudo, tá certo? Que ainda as pessoas enxergam esses irmãos menos esclarecidos, que é assim que eu defino, os irmãos, os espíritos maus, conforme o pessoal define, eu defino como os irmãos mais ignorantes no sentido do proceder, né? E é isso, assim, todos nós somos criaturas de Deus em evolução, uns caminhamos com passos mais racional, né, desenvolvendo uma vida, procedimentos, atitudes, ações, de forma racional, inteligente e humanizada, e aqueles outros que ainda rebuscam ações diferenciadas, diferenciadas em relação à grande maioria, que realmente eles, por si só, não tardam a entender que estão errados. E com certeza, um dia vão cair várias vezes, levantar, cair, mas também vão atingir a graduação de espíritos felizes. É assim que eu entendi, irmão Marcos. Obrigado, João. Algum comentário, senhor, na fala do João? Prefere escutar mais o pessoal? Só rapidamente. É aí, justamente, João, onde entra a questão, já que eu tenho em mim a mecânica mediúnica aflorada, é aí justamente onde eu preciso de alguém que me oriente a justamente discernir se aquilo que está sendo dito por meu intermédio, se procede de um espírito bom ou não. Então, é necessário que eu realmente tenha uma orientação para que eu não me deixe conduzir por espíritos ardilosos. Era isso. Perfeito, Sr. Inácio Francisco Williams. Fica à vontade, meu irmão. Meus irmãos, é o seguinte, esse conhecimento que o irmão Inácio acabou de expor para a gente, para mim, eu não vejo nada de novo, né? Na realidade, toda essa parte desse conhecimento aí que ele passou, eu já tinha noção disso aí, sem ter lido aí no livro do Médio, entendeu? Eu já tinha uma certa aprendizado sobre isso aí. É exatamente correto o que ele está falando. O que eu tenho a acrescentar a respeito do espiritismo é o seguinte: nós sabemos que todos nós, espíritas, nós somos limitados a um certo conhecimento, né? Ou seja, nós não temos o conhecimento de um espírito bem evoluído, que está bem próximo de Deus, né? Então, nós não sabemos de tudo. Então, existem coisas ocultas que a gente não sabe. Então, nesse meu raciocínio, a gente tem que ver o quê? As escrituras, o que é que elas dizem. Por exemplo, tem Jó. Jó foi um homem sofrido, né? Que, segundo as escrituras, o espírito que estava bem evoluído, bem próximo de Deus, ele
queria ser maior do que Deus, saber ou dominar tudo, né? Então Deus expulsou ele do local sagrado, né? Então, perante isso aí, ele passou a perturbar aos homens, certo? Para que fizesse tudo diferente. Ele queria mostrar para o espírito mais evoluído que os seres humanos também iam fazer todas as coisas que ele faria errado. Então, o espírito mais evoluído, que era Deus, né? Esse espírito chegou para Deus e Deus disse: tem visto o meu servo Jó na terra, íntegro, e etc, etc. Então ele disse: tenho, mas também ele tem riqueza, ele tem família, ele tem isso aqui. Você não tira nada dele, ele é um homem feliz, não vai blasfemar contra você. Então aí Deus permitiu que ele pudesse fazer qualquer coisa com ele, mesmo tirar a vida. E o restante da história nós já sabemos. Então, perante isso aí, esse espírito que estava bem próximo de Deus, que ele era bem evoluído, ele tem um saber extraordinário que nós não conseguimos ter esse saber dele até onde ele foi, né? Então, eu acredito que esse espírito bem evoluído, quando ele vem aqui na Terra aparecer para alguém, ele pode aparecer de diversas formas. Eu acredito nisso aí. Por isso que esse espírito que foi expulso, que agora ele faz só maldade, ele aparece de várias formas e amedrontou a humanidade, e a humanidade chama ele de demônio. Porque ele tem o poder, no meu entendimento, de aparecer de diversas formas, que ele queira. E você sabe que nós, o medo, só faz medo quando a gente não está vendo nada. Mas na hora que aparece o objeto que está ali fazendo medo, o medo acaba. Você está na sua casa e, de repente, você vê uma pancada. Ali você se assusta. Mas na hora que você chega no local e percebe que é um ladrão que está ali dentro, o medo acabou, porque você está vendo que é um homem que está ali, é ele e você. O medo, ele só permanece em nós enquanto a gente não vê. Esse é o meu pensamento. Então, nesse meu raciocínio, é exatamente o que Allan Kardec escreveu no livro dos médiuns, é exatamente isso aí. E quando chega, nunca fui uma mesa mediúnica, mas eu acredito que quando chega na mesa mediúnica, quem é médium, que eu acredito que existe vários tipos de médium, aqueles espíritos que chegam ali, vai se comunicar, e quem tem sabedoria de fazer as perguntas, saber se ele é mais evoluído ou menos evoluído, se ele está mentindo ou se ele não está, vai ser o pessoal que estão lá administrando aquela reunião mediúnica. Esse é o meu ponto de vista. Obrigado. Volta a palavra. Marcos, pessoal, é preciso a gente refletir. A doutrina espírita é a doutrina da razão. Primeiro ponto dessa colocação que foi feita pelo Williams, está na Bíblia. Por que Deus teria que provar para o demônio que Jó era fiel? Se formos ler a narrativa, estava lá Deus sentado, os anjos passeando à sua frente, e o demônio também. É assim que está na Bíblia. E Deus é quem se dirige ao demônio para provocar o demônio. E diz, tá, pode ir lá e só não mate Jó. Deus permitiu o demônio fazer todo mal a Jó, a família de Jó, para provar ao demônio que Jó era fiel. Deus já sabendo. Essa primeira teoria, essa primeira estrutura é inadmissível. O outro ponto, o espírito não retrograda. O espírito superior, o espírito evoluído, ele só busca fazer o bem.
Ele não desce de lugar nenhum para fazer o mal. Se ele é um espírito evoluído, ele vai permanecer evoluindo em direção ao bem. Portanto, não tem essa história de eu era bom e eu vim aqui fazer o mal. Isso não procede. Então, a gente tem que usar a razão, deixar a história de 2.500 anos para trás e passarmos a aprender a partir de agora, com uma outra visão, com outros argumentos, lógica, racionalidade. Aquele que aprende a fazer o bem não comete mais o mal. Não existe recaída, não existe retrogradação. É isso que nós estamos buscando fazer aqui. Nós estamos buscando juntos fazer o bem, aprender a ser bom. Por quê? Porque se nós queremos o bem, devemos fazer o bem ao nosso próximo. É a lição do Cristo. Então, essa história de Jó é uma alegoria para que a gente persevere nas tribulações e dificuldades. Porque é inadmissível Deus ter que provar ao demônio o que ele já sabe, ao ponto de permitir que o demônio mate os filhos de Jó todos, seus camelos, suas vacas, para provar que Jó é fiel? Deus já sabia, não disse a ele? Viste lá o meu servo, aquele que é um servo fiel. Não foi isso que ele disse na Bíblia? E para que Deus... A gente tem a mania, a gente está querendo fazer de Deus nossa semelhança. Deus sentado num trono, Deus sentado. Isso é uma alegoria infantil, que hoje não cabe mais na cabeça de alguém que já avançou. É uma história, é uma alegoria que serve para a gente tirar lições de perseverar. Que Deus sabe de nós, que Ele está vendo cada um de nós, que Ele sabe das nossas dificuldades e que, se nós mantermos confiantes, resignados, que é a lição que está constante nos evangelhos, no Evangelho segundo o Espiritismo, tudo vai passar e a gente vai sair de lá melhor. Então, é uma lição, é uma figura que a gente não pode mais utilizar na nossa atualidade. Então, meus irmãos, eu espero que tenha sido esclarecedor. Pessoal, mais alguém que gostaria de participar, fazer sua opinião? Eu sei que a gente já está se aproximando para o final, 9 horas, mas isso não nos impede de participar e trazer mais alguma colocação que venha engrandecer o debate da noite. Eu não sei se Antônio está conosco aí, Toninho. Estou sim. Ok. Fica à vontade, meu amigo. Eu serei breve. É o seguinte, ainda sobre esse tema, o Velho Testamento, ele realmente ainda tem cabimento, infelizmente, no nosso mundo. Porque ainda tem populações no estado mais infantil que o nosso. Nós somos crianças espiritualmente falando. Todos nós somos crianças espirituais. Mas, dentro dessa nossa população, existem os mais desfavorecidos por esse conhecimento, né? Temos populações na África, temos populações no próprio Brasil, né, que ainda se encontram em estado de pobreza espiritual e pobreza intelectiva. Então, ainda cabe, sim, essas histórias, no meu ponto de vista, porque fica mais fácil para essas populações entenderem as alegorias. E, agora, para nós que estamos um pouco mais avançados, a gente tem que entender, e aí eu me refiro, que estar avançado intelectualmente não é a mesma coisa que estar avançado moralmente. Então, eu posso ser um gênio, inclusivamente, irmão, gênio, antigamente se chamava daimon, exatamente a mesma palavra que a gente chama demônio, né? Era um gênio, né? Então, assim, na verdade, como não existe um só Espírito Santo, existem vários Espíritos Santos, da mesma forma, não existe um diabo, existem vários espíritos equivocados. E esses espíritos,
eles têm as suas opiniões, têm as suas inteligências, tem alguns que são inteligentérrimos, né? Mas o que não lhes dá, digamos, nenhuma outorga moral. Então, se eu uso a minha inteligência, se eu digo, Deus não existe, eu sou Deus. Se eu disser isso, e se eu tiver a competência de criar alguma coisa, ainda assim eu estou cego pelo meu orgulho, né? Estou circulando, estou gravitando no meu próprio egoísmo, e eu não consigo ver mais do que a ponta do meu nariz. Porque, como disse o nosso irmão Francisco, nós somos limitados no nosso saber. Nós somos limitados na nossa compreensão. Mas nós temos que abrir a nossa mente e a nossa alma para tentar, através das lições, principalmente das lições do Novo Testamento, entender qual é a mecânica que rege o universo. Então, se Jesus vem dizer, amai-vos uns aos outros, amai a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, enfim, então não tem caminho diferente. Então, um Deus que nos conclama o amor, como é que ele vai em si consentir, isto é, como é que vai se expressar, digamos que sentimentos tão humanos, né? Sentimentos tão pobres? Não tem como Deus ser duas coisas. Deus é a força suprema, né? A causa de todas as coisas. Então, assim, para mim não faz sentido essas histórias, essas alegorias, para assim, para muita população, para muitos dos nossas populações, que já não aceitam. Inclusivamente, isso me afastava profundamente, esses viés que eu escutava nas homilias e tudo mais, isso me afastava profundamente dos cultos, porque não é racional. Ou Deus é amor, ou não é. Se é amor, não pode se comportar como se fosse orgulhoso e egoísta. Ele não pode se comportar diferente das leis que ele mesmo produz, que ele mesmo implanta. E nós estamos falando aqui da lei do amor. Então, não queria me alongar muito, mas espero ter ajudado. Devolvo a palavra para você, Marcos Melo. Marcos. Pois não, senhor. Me daria só mais um minuto? Sim, eu dou até 1 hora, pode falar. Meus irmãos, eu quero ler para vocês aqui uma poesia com o título Juízo Final. De Benedito Godoy Paiva. Essa poesia está no Anuário Espírita de 1981. E a temática é a seguinte: acaso me torno vosso inimigo dizendo a verdade? Isso está numa carta de Paulo aos Gálatas 4,16. E essa poesia começa assim: Juízo final. Sentado o Padre Eterno em trono refulgente, olhar severo envia a toda aquela gente. Enquanto anjos cantam, outros vão levando ante a figura austera desse venerando, as almas que da tumba emigram assustadas, vendo o tribunal solene, majestoso, em que vão ser julgadas. 2 grupos são formados, um de cada lado. O da direita, céu. O da esquerda, averno. E Satanás, ao canto, o chifre fumegante, espera impaciente, impávido, arrogante, a turma para o inferno. Aconchegando o filho, a alma bem amada, e que na terra fora algo desacisada, uma mulher se chega e a sua prece faz,
rogando ao Padre Eterno, poupe do inferno o pobre do rapaz. Coça o Padre Eterno a longa barba branca e os óculos ajustando a ponta do nariz, o olhar dirige, então, a pobre desgraçada e, compassado, diz: os anjos vão levar-te agora ao paraíso e dar-te a recompensa, o teu descanso eterno. Ali desfrutarás felicidades mil, porém teu filho mal irá para o inferno. Um anjo toma o moço e o leva a Satanás. Porém a pobre mãe, ao ver partir o filho, aflita, corre atrás. E ao incorporar-se às hostes infernais, eis, grita o Padre Eterno, em tom assustador: mulher, para onde vais? E o que passou-se então, ninguém esquece mais. Eu vou para o inferno ao lado do meu filho, a repartir comigo a tua desventura. As lágrimas de mãe, as gotas do meu pranto acalmarão no averno a sua queimadura. Entrega esse teu céu às mãos malvadas, vis, que os filhos já mataram para os não criar. Pois só essas megeras poderão no céu ouvir gritar seus filhos sem se consternar. Desprezo esse teu céu, o meu amor é grande, imenso, assaz sublime, e posso te afirmar que se não te comove o pranto lá do inferno, e os que no averno estão são todos filhos teus, o meu amor excede o próprio amor de Deus. E entre o estupefato olhar do Padre Eterno, a mãe beijou o filho e foi para o inferno. Obrigado, meu. Obrigado, mestre Inácio. É interessante porque na aula de hoje é o livro dos médios, mas o nosso debate maior ficou no Antigo Testamento e nas questões que envolvem as interpretações bíblicas. Você vê que rumo tomou a aula, né? Em certos momentos a gente podia até confundir que nós estaremos nesse momento estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, ou então o livro Pão Nosso, né? Por isso que às vezes a gente tem que ter o cuidado de exatamente a gente direcionar as nossas colocações para o tema da noite. Quando eu falo isso, não é em tom de crítica. Como eu já falei, todos os temas podem vir e ser debatidos. As questões que envolvem a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, é muito complexa. Ela existe no nosso estudo. Como nós sabemos, ela é envolvida em vários mantos interpretativos, floreios, e não seria diferente. Como ontem nós vimos a questão do arrebatamento de Elias, aquela carruagem de fogo, né, que veio, e nós sabemos que aquilo é tudo uma questão simbólica. O fogo, a carruagem, tudo ele significa a questão da purificação, do encontro com Deus, não essa questão de que saiu um fogo e pegou fogo, e assim, a gente tem que ter muito cuidado. Então, sempre que essas questões estão vindo a debate, a gente tem que, assim, em um minuto não se vai esclarecer, e muitas vezes tentar esclarecer em um minuto acaba confundindo mais ainda. Então, antes de trazer as questões, se realmente for de interesse saber e tirar essa dúvida, dá uma lida antes, dá uma pesquisada antes, já vem com algum conteúdo, para que no momento que for levantado aqui, a gente possa, em poucas pinceladas, a gente trazer um esclarecimento maior. Porque nós estamos já há muito tempo juntos aqui, e nós temos que sempre avançar. Nós não podemos que as nossas aulas sempre se desvirtuem e vá para uns temas totalmente adversos e que fique esquecido. Esses temas que nós trouxe hoje foram importantíssimos. A gente tem muita coisa a questionar com relação à mediunidade, às questões que o Sr. Inácio descortinou. Mas nós ainda ficamos presos em interpretações do Antigo Testamento que pessoas estudiosas, que praticamente diariamente têm um estudo, entendem de hebraico, aramaico, as línguas mães, ainda sentem dificuldade e dizem que são complexas as interpretações. Então, não vamos nos arvorar e querer sempre estar trazendo esse tema para as nossas aulas sem uma base, porque assim nós não caminhamos. Me desculpe, mas é necessário
ter trazido essas questões para que a gente sempre volte em foco para as nossas aulas.